Neste mês de novembro, na disciplina de Geografia, o nosso tema será o continente americano, quadro natural. O professor dividiu este conteúdo em duas partes. No mês de novembro, vamos estudar o quadro natural do continente americano e no mês de dezembro, o quadro político-econômico, certo? Vamos iniciar a nossa jornada. De certa maneira, os países do continente americano vão compartilhar um passado colonial, que vão lhes dar uma diversidade cultural muito grande, porque neste período de colonização, muitos foram os povos que foram trazidos da África, por exemplo, para o continente americano. Então, tudo isso, juntamente com a cultura do europeu, que foi o colonizador, e dos indígenas que já habitavam aqui, vão fazer com que essa mistura gerem uma grande variedade de culturas. Os colonizadores europeus, juntamente com os demais, como está descrito aqui no texto, vão dar origem a uma população miscigenada, uma população misturada, simplificando os termos. Aqui no continente americano também existem uma série de práticas culturais ligadas às tradições indígenas. Em países como, por exemplo, a Bolívia e o México, as línguas nativas são faladas de maneira predominante. Você conhece outros aspectos culturais dos povos americanos? Se sim, faça uma reflexão e depois nós vamos socializar sobre esta questão, certo? Vamos compreender agora o conceito de quadro natural do continente americano. O nosso continente tem uma extensão muito grande. Vai ter cerca de 42.209.248 quilômetros quadrados, sendo o segundo maior continente do mundo, perdendo apenas para o continente asiático. As terras do continente americano estão localizadas no hemisfério ocidental, isto é, a oeste do meridiano de Greenwich, limitadas a norte pelo Oceano Glacial Ártico, a leste pelo Oceano Atlântico e a oeste pelo Oceano Pacífico. A América vai ser cortada também por quatro paralelos principais. Quais são eles? Observem aqui ao lado, na imagem, que tem esta representação. O primeiro vai ser o Círculo Polar Ártico, o segundo, o Trópico de Câncer, o terceiro, a linha do Equador e o último, o Trópico de Capricórnio, como podemos observar no mapa ao lado. Na região mais ou menos em que está localizada o Brasil, aqui nós somos cortados pelo Trópico de Capricórnio e pela linha do Equador. O relevo do nosso continente vai ser marcado por quatro grandes conjuntos, que vão se distinguir um do outro pela altitude. Eles são os seguintes: as altas cordilheiras do oeste, as planícies centrais, as depressões do centro e os planaltos e as montanhas antigos desgastados do oeste. Na costa oeste do continente, banhada pelo Oceano Pacífico, vão predominar as formações montanhosas jovens, ou seja, de idade geológica recente. Dentro da disciplina de Geografia, quando a gente fala de geologia, nós estamos falando justamente do estudo das rochas, do estudo do relevo de forma bem específica, onde os geólogos vão fazer uma análise para determinar a idade, assim podemos dizer, das rochas. Essas cordilheiras de montanhas vão se estender por cerca de 15.000 quilômetros, desde o Alasca, ao norte, até o extremo sul do Chile, na América do Sul, recebendo diferentes nomeações, como Montanhas Rochosas no Canadá e nos Estados Unidos, Serra Madre no México e Cordilheira dos Andes na América do Sul. Continuando com a abordagem do tópico anterior, essas montanhas vão apresentar grandes altitudes. As declividades e o frio intenso vão inibir a ocupação humana. Embora existam aqui na América do Sul, por exemplo, na Cordilheira dos Andes, algumas etnias indígenas e até mesmo outras populações que vivam sob essas montanhas. Tanto na costa do Atlântico quanto na costa do Pacífico vão existir as chamadas planícies litorâneas ou costeiras. Elas vão ser formadas pela deposição de sedimentos marinhos e fluviais.
Através do decorrer do tempo geológico, esses sedimentos foram se modificando e se tornaram essas planícies litorâneas. Geralmente nesses locais estão localizadas as praias, como nós temos aqui no litoral brasileiro, embora essas praias sejam representadas de diferentes maneiras conforme o tipo de relevo existente. Na costa oeste elas são estreitas, enquanto na costa leste costumam ser mais amplas. Essa é a diferença das praias. A costa do Atlântico a leste do continente americano vai ser constituída de montanhas e planaltos antigos, bastante desgastados pelos agentes erosivos no decorrer do tempo. Quais são esses agentes? Os ventos, as chuvas e entre outros. Os principais planaltos vão ser os seguintes: Planalto Laurentiano no Canadá, Montes Apalaches nos Estados Unidos, Planalto das Guianas e Planalto Brasileiro na América do Sul. Na porção central do continente americano vão se encontrar as grandes planícies e depressões, como a Planície Central da América do Norte e as planícies e depressões da Amazônia, a Planície do Pantanal e a Depressão do Chaco, ambos na América do Sul. A hidrografia do continente americano vai ser muito rica, com a presença de grandes rios. Muitos desses rios vão nascer nas áreas montanhosas do oeste e desembocar no litoral atlântico. Os cursos dos rios do continente americano podem ser agrupados segundo o trecho da costa onde desembocam, do Ártico, do Pacífico, do Golfo do México e do Atlântico. A gente pode observar que o conjunto dessas bacias hidrográficas, cujos rios correm para o mesmo trecho da margem litorânea, que podem ser um oceano ou mar, eles vão se destacar de certa forma, tendo influência do relevo, logicamente, nessa questão. Alguns dos principais cursos d'água percorrem longos trechos do continente até a sua foz. Como exemplo, citamos o rio Amazonas, cuja nascente se localiza no Andes, próximo da costa pacífica, e ele corre todo o trecho do Brasil e do Peru até chegar no litoral do Oceano Atlântico, onde ele vai se desembocar. Compreenderemos a seguir quais são os tipos climáticos predominantes na América. O primeiro deles vai ser o clima equatorial, um clima quente e úmido, característico das áreas próximas à linha do Equador, onde vai apresentar alto índice de chuvas distribuídas regularmente por todos os meses do ano. Este é um dos climas que estão presentes no Brasil e na região em que vivemos, aqui do estado de Mato Grosso, no município de Novo Mundo. Outro tipo climático vai ser o tropical, que vai apresentar temperatura média anual superior a 18 graus Celsius, chuvas concentradas no verão e inverno seco. É influenciado pelas massas de ar úmidas vindas do oceano. O clima subtropical vai ser marcado pela transição entre as zonas temperadas mais frias e as tropicais, mais quentes. Com invernos amenos para o continente e verões quentes, registra temperaturas médias anuais em torno dos 18 graus Celsius e chuvas bem distribuídas durante o ano inteiro. O clima desértico vai ter como característica a escassez de chuvas, as altas temperaturas durante o dia, superiores a 30 graus Celsius, e o extremo frio à noite. O clima semiárido vai ser geralmente um tipo de clima de transição entre o clima desértico e o temperado ou subtropical. Exceção ocorre no semiárido do Brasil, onde não há deserto. É um clima quente, com temperatura média anual superior a 25 graus Celsius, e as chuvas vão ser escassas e muito mal distribuídas. O clima mediterrâneo vai ocorrer em uma estreita faixa ao norte da América, na Califórnia, nos Estados Unidos, e outra no litoral sul do Chile. Esse clima vai ser marcado por invernos chuvosos e verões secos. O clima temperado, em geral, vai ser aquele onde o verão vai ser quente e o inverno muito frio. As estações do ano vão ser bem definidas, com chuvas concentradas no verão e na primavera. Outro tipo climático também vai ser o clima temperado, onde o verão vai acontecer de diferentes formas, como nós já vimos em alguns outros tipos climáticos.
O clima frio vai ser próprio das altas latitudes, onde ele vai se caracterizar pelas temperaturas médias anuais muito baixas, abaixo dos 10 graus Celsius no verão, e inverno longo e rigoroso. Durante a maior parte do ano, o solo fica coberto pela neve. O clima polar vai se caracterizar por uma temperatura média anual abaixo dos 10 graus Celsius negativos. As precipitações ocorrem em forma de neve e o solo é coberto por gelo e neve em todas as estações do ano. O clima frio de montanha vai predominar no oeste do continente, nas áreas mais elevadas das montanhas rochosas e Cordilheira dos Andes. Apresenta baixas temperaturas durante o ano inteiro. Os chamados rios voadores vão ser um dos principais influenciadores na questão climática aqui na América do Sul, principalmente na região da floresta amazônica. Em outras regiões do mundo também, o clima é, obviamente, influenciado pelos cursos de água atmosféricos, que vão receber um nome popular de rios voadores. Essas imensas massas de vapor de água decorrentes da evaporação dos oceanos, nas faixas próximas às áreas quentes do planeta, vão acontecer. Essas massas de umidade vão ser acompanhadas de nuvens e serão transportadas pelas correntes de ar em alta velocidade e por longas distâncias, precipitando em outras regiões distintas da área de origem, como a gente vai ver aqui nesse infográfico. Vamos conhecer o caminho dos rios voadores. Olha só. O primeiro ponto aqui. Na faixa equatorial do Oceano Atlântico ocorre imensa evaporação, lá que o vento carrega a umidade. Ponto 2. Essa imensa evaporação e condensação vai continuar sobre a Amazônia, vai produzir, através do deslocamento dos ventos, vai conseguir, aliás, levar para o interior do continente, gerando as chuvas e fazendo mover os chamados rios voadores, chegando essas chuvas até mesmo na nossa região aqui. Essa umidade, no ponto 3, vai avançar em sentido oeste até atingir a Cordilheira dos Andes. Durante essa trajetória, o vapor de água sobe e vai sofrer também uma recirculação ao passar sobre a floresta. Ponto 4. Quando a umidade encontrada na Cordilheira dos Andes, parte dela vai se precipitar novamente, formando as cabeceiras dos rios da Amazônia. Ponto 5. A umidade que atinge a região andina, em parte, retorna ao Brasil por meio dos rios voadores e pode precipitar em outras regiões também, não somente na região norte, onde se localiza a floresta amazônica. Na fase final, aqui no ponto 6, os rios voadores ainda podem alimentar os reservatórios de água do sudeste e a região sul. Aqui podemos observar neste tópico a questão da vegetação da América. Alguns tipos de vegetação do continente americano vão sofrer grandes alterações de maneira significativa, onde há redução de suas extensões originais em decorrência das ações humanas, voltadas principalmente para o desenvolvimento econômico. A exemplo, citamos a derrubada da vegetação nativa para a construção de estradas, ferrovias e hidrelétricas, para extrair os recursos das florestas ou para expandir as áreas agrícolas ou cidades. Um exemplo disso vai ser a exploração das florestas das coníferas a norte do continente e aqui na América do Sul, da floresta amazônica na nossa região para a existência dessas atividades econômicas. Atualmente, essa atividade vai ser acompanhada pelo reflorestamento de áreas anteriormente desmatadas. Ao lado, nós temos um mapa que vai retratar a distribuição da vegetação original na América. Observem que tem uma legenda que vai descrever cada um dos tipos de vegetação. As pradarias vão ser utilizadas em atividades agrícolas, como o cultivo de grãos e cereais, trigo, soja, milho e sorgo, e na prática da pecuária. A região central dos Estados Unidos, que era recoberta originalmente por este bioma, então, na atualidade, vai apresentar uma das agriculturas mais produtivas do mundo. A savana tropical, que no Brasil recebe o nome de Cerrado, foi extensamente devastada para dar lugar à agricultura,
principalmente de soja, e a pecuária, então resultando em muitos conflitos entre os poceiros, indígenas e latifundiários. Nos últimos tempos, grandes áreas das florestas tropicais da América também foram eliminadas em virtude da intensa exploração econômica, que vai se manifestar através do desmatamento, seja para a extração de madeira em alta quantidade ou para a cobertura de espaços voltados à pecuária e posteriormente à agricultura. Na imagem ao lado nós temos um exemplo da castanheira, árvore predominantemente da floresta amazônica e existente na região do nosso município onde habitamos. Nesse slide veremos alguns pontos importantes a respeito da ocupação do continente americano. Fatores como povoamento, colonização, economia, povos americanos e ocupação, logicamente, serão discutidos neste slide. Quando os colonizadores europeus vão chegar no continente americano, eles vão colonizar, eles vão explorar os territórios que conquistaram dos habitantes originários, isto é, dos povos indígenas, como os astecas no México e os quechuas e mapuches na América do Sul, e assim como a diversidade de povos que habitavam e que ainda habitam, de certa forma, o território que hoje é formado pelo Brasil. A costa leste vai ser a primeira a ser ocupada e explorada pelos colonizadores europeus. A exemplo disso, citamos o litoral brasileiro, que foi a primeira região a ser colonizada, principalmente na região nordeste de forma específica. A população estabelecida na costa oeste vai se concentrar em áreas de baixas altitudes, mais sujeitas a vulcões ativos e a terremotos, como é o caso da América do Norte, já que estão localizadas na zona de choque das placas tectônicas. Aqui na América do Sul isto não vai acontecer. Nós não temos, por exemplo, de forma específica, falando do Brasil, na verdade, vulcões ativos. Na América do Sul nós temos sim, na costa do Oceano Pacífico, na região da Cordilheira dos Andes, alguns vulcões, mas aqui no Brasil, a exemplo, nós não temos isso, porque a divisa das placas tectônicas da África e da América do Sul está no meio do Oceano Atlântico, então isso não vai interferir, por exemplo, no povoamento do litoral brasileiro. As regiões de planície situadas no norte do continente vão assumir grande importância econômica. No Canadá, há imensa concentração urbana e industrial nessa região. Por sua vez, na América do Sul, as planícies e depressões centrais, como a Amazônica e a Platina, vão ser pouco povoadas, e nelas vão se destacar a pesca, o extrativismo e a pecuária. E, na atualidade, vão se destacar também a questão do agronegócio, a questão da produção agrícola. Vamos para as questões desafio. Essas três questões, elas vão pedir o seguinte, para vocês fazerem uma leitura no texto, é um texto bem pequeno, como vocês podem observar, e após essa leitura, lá na nossa apostila online, vocês vão respondê-las. Olha o que pede a número 1. De acordo com o texto, como a água pode se tornar um conflito entre países que estão situados na mesma rede hidrográfica? Fazendo a análise do texto através da leitura, vocês vão responder esta questão. Número 2. Qual foi a importância dos movimentos sociais na Guerra da Água de Cochabamba no ano de 2000? Vocês vão ver aqui essa reivindicação presente no texto e vão responder a questão. Número 3. Como podemos observar a relação local-global no conflito da água em Cochabamba? Neste exemplo abordado aqui no texto, como que a gente vai ver a relação local e global com o conflito de água neste lugar? Analisem as informações do texto e as dúvidas que tiverem, entrem em contato comigo para esclarecimentos. A questão 1 pede para vocês escreverem a área de extensão do continente americano e a localização das terras deste. A localização, quando eu falo, eu estou falando daquelas linhas que vão dividir, os meridianos, a linha do Equador. Voltem no vídeo, se necessário for, ou acessem a apostila online para responder essa questão. Número 2. Como é o relevo do continente americano? Discorra sobre os 4 conjuntos de relevo que o compõem.
Na atividade 2, vocês vão escrever aqui como que é o relevo do continente americano e vão comentar quais são os 4 conjuntos de relevo que farão parte dele. Na atividade 3 é para descrever o processo de ocupação do continente americano, comentando os pontos principais desde o seu início. Como que vai acontecer esse processo de ocupação do continente americano? Como que se inicia? Através da colonização? Como que isso aconteceu? Vocês vão observar o que foi descrito no tópico que fala da ocupação e responder à atividade. A número 4 vai pedir sobre a hidrografia da América. A. Onde se localizam as nascentes dos rios? Vocês vão observar no texto e vão relatar aqui onde que vão se localizar essas nascentes. Letra B. O conjunto de bacias hidrográficas se direcionam para o mesmo trecho na margem litorânea. Comente sobre este fato. Ao analisar o texto da hidrografia, vocês vão observar essa questão do curso da água dos rios e vão descrever como que isso vai acontecer. Número 5. Quais são os principais tipos de clima do continente americano? Vocês vão escrever. Não precisa fazer nenhum comentário sobre os climas, é apenas para escrevermos. Número 6. O que são os rios voadores? Defina-os. Com base no texto que abordou a questão dos rios voadores, vocês farão a leitura e responderão as questões. Lembrando que quaisquer dúvidas que forem surgindo, vocês poderão entrar em contato comigo que eu estarei fazendo os esclarecimentos. Essa foi a parte teórica da nossa aula. Espero que vocês tenham bons estudos e lembrem-se que o sucesso vai depender apenas da sua dedicação. Reforçando, quaisquer dúvidas que tiverem, entrem em contato comigo que eu auxilio vocês.